dia, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta semana que se inicia. Eu já te agradeço por tudo que nós viveremos. Eu te agradeço, ó Deus, por todas as bênçãos, por todos os ensinamentos, por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração no dia de hoje. E eu te peço, Pai, nos coloque no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Abençoe para que a nossa semana seja incomum, para que a nossa semana seja uma semana de milagres. Para aquela que chegou aqui precisando de cura, que ela encontre cura. Aquela que chegou precisando de consolo, de afago, que ela encontre, Pai. Aquela que precisa, Pai, de uma resposta financeira, que o Senhor a dê. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã. A gente ferve aqui, buscando coragem e força para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Segundona começando, que Deus abençoe muito, 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 muito essa semana. Já vai enchendo de café aí. Hoje nós começaremos uma nova série que será tão tremenda quanto as outras. Aperta aqui o aviãozinho, acorda, mulherada. Acorda, mulherada, nessa segundona. Muitas vezes as pessoas começam a segunda meio triste, meio cabisbaixa, meio mal. Por isso é muito importante começar a tua segunda aqui, nesse clube, junto com outras mulheres que querem muito crescer e ser abençoadas. Essa semana, gente, nós vamos falar de uma série e Deus colocou no meu coração e eu acredito que vai falar muito com você. Que eu chamei essa série de série Críticas. Quem aqui já foi criticada? Coloca aqui, eu. Quem aqui já foi criticada? Quem aqui já foi injustamente criticada? Vamos dizer assim, porque às vezes eu dei motivo para ser criticada. Então, paciência, é reflexo de uma atitude minha, são consequências de uma atitude minha. Agora, muitas vezes nós somos criticados de forma injusta. E aquela crítica, muitas vezes, é de uma pessoa que a gente ama. São pessoas que a gente considera demais. E aquilo, querendo ou não, marca a nossa vida. Querendo ou não, machuca você por completo. E é sobre isso que nós iremos falar a semana inteira. Nós vamos usar o texto base de 1 Samuel 17. Eu vou falar desse texto de uma forma diferente. Quem aqui não conhece a história de Davi e Golias? Não é verdade? Davi e Golias, a história de Davi e Golias, a famosa história de Davi e Golias, é em 1 Samuel 17. Mas a gente não vai falar exatamente da batalha de Davi e Golias. Então, quem está com a Bíblia, abra a Bíblia aí, em 1 Samuel 17. Gente, vocês já espalharam amor? Já espalharam amor? Já acordaram a mulherada aí? Toda semana a gente começa uma nova série. E você que faz parte do clube, o que a gente faz toda vez que a gente começa uma nova série? Diz aqui pra mim. O que a gente faz, gente? Falo pra vocês, olha, coloca aqui. Eu descansei muito esse final de semana. Trabalhei um pouquinho, mas descansei muito. Ontem a gente começou a mentoria. E foi tão incrível, tão incrível. No primeiro dia já teve choro. No primeiro dia já teve abraços virtuais. No primeiro dia já teve consolo. Ontem, inclusive, teve alguém que, Ariane, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E ontem ainda a pessoa entrou na mentoria. Foi algo incrível ontem. Comecei aí e eu sou apaixonada por isso. Por participar da transformação de vida de algumas pessoas. E, ai gente, vocês verão falando de tudo que Deus fez na vida dessas mulheres. Ler a Bíblia, exatamente. Então, toda semana, quando a gente vai começar uma nova série,
Você precisa ler a Bíblia. Então, a tarefa desta semana, ó, a professora aqui, a tarefa desta semana é o quê? Além de você ler a tua Bíblia normalmente, todo dia você sabe que você tem que ler, você vai ler também 1 Samuel 17, combinado? Combinado? Você vai ler 1 Samuel 17. Então, o tema de hoje é o seguinte, é a live 269, e o tema de hoje é: você será criticado mesmo quando você faz o bem. Você será criticada mesmo quando você faz o bem. Deixa eu dar um panorama aqui de 1 Samuel 17, até para você que talvez não tem muito conhecimento desse texto aqui. Aqui, Golias, que era aquele gigante, na verdade, ele estava há 40 dias enfrentando o exército de Deus. Então, ele estava de um lado e o exército do outro. Todo dia Golias ia lá e falava: ó, tem homem aí para me enfrentar, não? E o exército de Israel, o exército de Deus, inclusive Saul, todo mundo morrendo de medo. E eles já estavam sendo afrontados há 40 dias. Aí o que acontece? O pai de Davi, Jessé, Davi tá lá cuidando das ovelhinhas dele. O pai de Davi fala assim: olha, Davi, vai lá na guerra, lá onde tá seus irmãos, leva lá uns queijinhos para eles e pergunta como eles estão. Presta atenção nisso daqui. Aí, Davi para o ofício dele, para o que ele estava fazendo, que era cuidando das ovelhas. Aí Davi, a Bíblia diz aqui, ele acorda de madrugada, ele carrega todo o carro ali, ele vai ser um Uber Eats ali. Ele carrega todo o carro, ele acorda de madrugada, ele arruma alguém para ficar no lugar dele cuidando das ovelhas, ou seja, ele tem todo um trabalho. Ele chega lá na guerra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pergunta a seus irmãos se eles estavam bem. Ele foi fazer um favor, ele foi cumprir a ordem do pai dele. Chegou lá, ele pergunta para os irmãos dele: ó, vocês estão bem? Tá tudo bem? Olha aqui o queijinho que o papai mandou, olha aqui os negócios. Então, isso daqui é o que Davi faz. Aí aqui conta toda a história de que Davi vai e fala para Saul: olha, fala pros homens, né? Quem é esse incircunciso filisteu que tá afrontando o exército de Deus vivo? Eu vou lá e vou acabar com ele. Aí Saul fala assim: não, você é um menino, ele é um guerreiro. Deixa, olha só, Saul, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, deixa comigo que eu vou lá. E aí, Davi tenta colocar a armadura de Saul, ele não consegue nem andar por causa da pequenez de Davi. Aí Davi vai e enfrenta Golias com 5 pedrinhas, como você já sabe, e ele vence Golias. Esse é o resumo da história, por isso que é muito importante que você leia 1 Samuel 17, ok? Agora eu quero focar aqui, aonde Davi chega, pergunta para os irmãos se eles estão bem, entrega tudo que o pai manda, faz exatamente o que o pai manda, ele se sacrificou para estar lá, gente. Aí, quando ele ouve o gigante afrontando o exército, o que ele faz? Ele pega e fala assim: ué, mas o que vão dar mesmo para quem matar o gigante? Ele questiona. Quando Eliabe, que é irmão de Davi, presta muita atenção aqui, Eliabe é irmão de Davi, quando ele vê Davi conversando com os caras lá da guerra, aí ele conta esse versículo aqui, que é o 17:20, que é o texto base da nossa live de hoje. Ele diz o seguinte: aqui, ó, 28, perdão. Diz assim, ó: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Aí no 29, Davi responde: que fiz eu? Fiz somente uma pergunta.
Olha só, aqui que está o nosso texto base hoje. Eliabe, irmão de Davi, alguém que Davi amava, sangue do teu sangue. Ele critica Davi duramente. Após Davi fazer o bem para ele, após Davi trazer o que o pai mandou, após Davi perguntar se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, eu não sei como foi ali o contato. Mas Davi não fez nenhum mal para Eliabe, para o irmão. E ele foi criticado. Talvez você chegou nessa live e passando por um momento desse onde você é muito criticada. Talvez alguém que você ama está criticando você neste momento. Talvez alguém que você ama está falando mal de você neste momento. Ontem, na mentoria, a gente conversando e uma pessoa, teve um momento ali que cada uma falou e uma pessoa chorando falou, de todas as dificuldades e as dores que estava passando, e aí chegou alguém e falou para ela, falaram que você tá gorda. As pessoas, normalmente, elas não querem saber o que está acontecendo na tua vida, elas querem falar. Elas querem criticar. E aí a resposta de Davi foi assim, que fiz eu agora? Deixa eu te falar uma coisa. Para de buscar culpa em si mesmo. As pessoas vão falar de você fazendo bem ou você fazendo mal. Para de se sentir culpada. Para de buscar isso pra você, sabe? Para de, poxa, eles estão assim porque eu fiz isso. Existem coisas que são erros nossos. Existem. Mas a partir do momento que eu me perdoei, a partir do momento que eu pedi perdão, isso não pode ser mais um motivo de culpa, de fardo, de tristeza. Eliabe, ele estava criticando Davi tão severamente assim, gente, porque no capítulo 16, um pouquinho antes, fugiu o nome, meu Deus. Samuel chega lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. E o primeiro é Eliabe, que era forte, que era moço de guerra, que provavelmente era bonito. Não lembro agora se a Bíblia fala que era bonito. O primeiro da lista para ser ungido era ele. Tanto que Samuel pegou e falou, poxa, é esse. E aí Deus fala, Samuel, não se atente para a aparência, se atente para o coração. E ali, a Bíblia fala que no meio dos irmãos, Davi foi ungido. As pessoas te criticam por causa da unção que existe em ti. E aqui unção, meu bem, eu posso te dizer que é o Deus que existe em ti. As pessoas têm inveja do Deus que existe em ti. As pessoas têm inveja da alegria que existe em ti. As pessoas têm inveja do bem que você faz para o outro. As pessoas têm inveja disso e por isso elas te criticam. Quem está me entendendo aqui? Eliabe estava com ira de Davi e Davi fez algo de errado, não. Mas a partir do momento que o Espírito Santo se apossou de Davi, a partir do momento que Samuel ungiu Davi na frente de todo mundo, ali ele começou a ser perseguido, inclusive pelas pessoas que ele amava. Ontem eu estava voltando da igreja conversando com meu filho, e aí meu filho estava contando que, poxa, tem um coleguinha que sempre critica ele, sabe? Que sempre fala que ele não é bom jogador de futebol, que ele não é isso, que essa camiseta não é isso, que aquilo não sei o quê. E ele sempre chega falando isso. E aí eu e o Júnior conversando, e a gente tentando conversar como pais sábios, porque a vontade é mete a mão na cara dessa criança. Conversando ali, e eu falei pra ele, filho, você lembra que a gente leu sobre Abel e Caim? Você lembra disso? Eu lembro, mamãe. Você lembra? Abel fez algum mal para Caim, filho? Não, mamãe.
Abel criticou Caim em alguma coisa? Não, mamãe. E o que Caim fez com Abel? Matou, mamãe. Falei, por que, meu filho? Você lembra por quê? Porque Abel era amado por Deus. Abel era íntimo de Deus. Abel era ali, ó. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Aí eu falei pra ele, filho, você é um menino muito abençoado. Você a todo tempo fica falando de Deus. Você já me falou assim, mãe, aquele menininho não acredita em Deus. Você já me falou isso, não é? Não é? É. Eu falei, então, filho, todo mundo que é cheio de Deus, ele vai ser criticado. Aí eu falei pra ele. Então, muitas vezes, o menininho, ele nem sabe, ele não tem consciência. Ele não tem consciência, você não sabe a vida desse menininho. Mas uma coisa é certa, o Deus que há em ti gera crítica, gera inveja. Você é muito abençoado por Deus. E o que você precisa fazer? Duas coisas. Ou se afasta, e você não vai se afastar porque ele é teu amigo e você brinca com ele todo dia. Ou ama. Ou ama. Fala, olha meu bem. Fala, ó meu bem, não. Fala, olha, é assim mesmo. É, fulano, é assim. Olha, mas eu gosto disso. É, essa camiseta é assim mesmo, mas eu adoro essa camiseta. Eu me acho bonitão com essa camiseta. Muda. Não fica assim, não, minha camiseta é feia. Não briga, não briga. As pessoas têm inveja do Deus que há em ti. Você vive feliz, meu bem, as pessoas vão invejar. Você vive realizando, as pessoas vão invejar. Você vive falando bem, as pessoas vão invejar. Pare de se sentir culpada. Pare de achar que existe um problema em você. Sabe, para de carregar esse fardo. As pessoas que te amam, infelizmente. Não estou dizendo que é falta de amor. Eu não acho que Eliabe não amava o irmão. Mas ele tinha inveja por causa do Deus que estava em Davi. Se hoje você chegou nesta live aqui, se você está sendo perseguido, e em outro momento também. Gente, presta atenção. Todo mundo que é incomum, toda mulher que faz diferença na vida de alguém, toda mulher que é feliz, ela incomoda. Toda mulher que é cheia de Deus, ela incomoda. Um dia ela vai ser invejada, um dia ela vai ser criticada. E tá tudo bem, você tem que ficar preocupada é quando você não incomoda ninguém. Aí você pode ter certeza que você tá indo pro caminho errado. Agora, se você tá incomodando, se o teu brilho, a tua luz tá reluzindo demais na vida das pessoas, se o teu brilho, a tua luz tá incomodando alguém, presta atenção, você está no caminho certo. Não deixe de brilhar por causa do outro, não deixe de ser quem você é por causa do outro, não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do outro. Dá vontade mesmo, mexeu com os nossos filhos, não é, Dani? A vontade que dá é de falar, meu filho, mete a mão na cara dessa criança. A vontade é de falar, filho, olha, dá um jeito que ele vai parar de falar rapidinho. Ok, minha gente? As pessoas vão te criticar, mesmo você fazendo o bem. Aí eu tenho que pensar assim, pra gente encerrar aqui, ó. Pra gente encerrar o início dessa série com chave de ouro. E vocês não deixam de vir aqui, porque vai ser incomum. Mas a gente tem que pensar assim, ó. As pessoas vão falar, eu fazendo bem ou não fazendo bem. As pessoas vão falar eu fazendo alguma coisa ou não fazendo alguma coisa, certo? Eliabe falou de Davi porque Davi foi lá fazer o bem pra ele, foi lá. Se Davi tivesse ficado em casa, Eliabe também ia falar, te garanto. Eliabe ia falar, você é aquele moleque que só fica em casa, aquele moleque que não faz nada, eu sou corajoso, eu venho pra guerra. Davi não tem coragem, Davi fica lá atrás das ovelhinhas. Presta atenção, você fazendo, vão falar. Você não fazendo, vão falar. Você fazendo bem, vão te criticar. Você não fazendo bem, vão te criticar.
Você saindo de casa para trabalhar, vão te criticar. Olha, aquela lá, mas só pensa em dinheiro. Aquela mãe é dinheirista, tadinho das crianças que estão em casa. A mãe devia cuidar das crianças e ela tá lá trabalhando, só pensa em dinheiro. Se você ficar em casa, vão falar, olha lá que preguiçosa. Deixou o trabalho para ficar em casa. E vem com essa conversinha fiada de que tá cuidando dos filhos. Gente, é impressionante. Sempre tem um enviado do inferno para nos criticar. Para criticar as nossas atitudes. Se você deixar a louça suja e sentar no sofá para descansar, nossa, olha que preguiçosa. A casa parecendo um chiqueiro e ela lá sentada. Mulher, se você se matar de limpar a casa, vão falar o quê? Olha lá, parece uma diarista todo dia limpando casa, só sabe fazer isso, ganhar dinheiro que é bom nada. É impressionante, sempre vão nos criticar, minha gente. Verdade, as pessoas ficam incomodadas até com um sorriso, com um bom dia. Exatamente. Gente, se tem algo que incomoda as pessoas é a tua felicidade. Se tem algo que incomoda demais é a tua felicidade. Chega no trabalho feliz. Chega no trabalho sorrindo. Sempre tem uma piadinha besta. Sempre tem uma piadinha besta. As críticas. Essa semana a gente vai entender à luz da Bíblia que as críticas não podem nos parar. Quero te convidar a vir todos os dias dessa semana, 7 da manhã, e mais do que isso. Se você tem alguma amiga que está sendo criticada, encaminhe essa live para ela. Às vezes a gente não está vivendo aquele momento e para nós esse estudo aqui é indiferente, mas talvez para uma pessoa é decisivo para ela não entrar em depressão, para ela não se trancar, para ela não deixar a vida dela por medo das críticas. A crítica é um medo paralisante. Ela pensa assim, eu não vou fazer nada para não ser criticada. E é uma besteira. Sempre seremos criticados por alguém que está fazendo menos que a gente. Perfeito, Ingrid. Perfeito. E essa pessoa que tá fazendo menos, ela não quer de forma alguma fazer mais. Aí o que ela faz? Ela critica quem tá fazendo. Exatamente. Tô aqui na academia dando risada com o enviado do inferno. É impressionante. Sempre tem um enviado do inferno, a Dani. A Dani é extremamente disciplinada para fazer academia todo santo dia. E recebe crítica de quem não faz. Pra que fazer todo santo dia? Pra que tudo isso? Não é verdade, Dani? O diabo, quando não vê, ele manda ser secretário. Vocês agora... Não é isso, gente? Então, assim, a gente precisa se unir contra isso. Não pode sair da gente, tá? Nós estamos falando aqui de ser criticado, mas nós também não podemos ser este canal de crítica. Não julgue para não ser julgado. Que não saia da nossa boca, ai, se alguém tá gordo ou tá magra, se alguém tá bonita ou tá feia, se o cabelo de fulano ou ciclano, se... Gente, que não saia da nossa boca críticas também, sabe? Que as pessoas encontrem em nós diferença. Nosso clube é diferente, nosso clube é de mulheres incomuns. Mulheres incomuns fazem isso, não julga para não ser julgado. Não julgue para não ser julgado. Ontem eu recebi um videozinho, mas eu não lembro agora, mas era tão engraçado desse negócio de crítica. Era tão engraçado. Falava assim, gente, não vou lembrar. Amanhã, se eu achar o videozinho, eu conto pra vocês. Já ouvi muitas críticas por causa da atividade física. Gente, eu já ouvi muita crítica porque eu acordo cedo. Muita. Vocês estão entendendo? É muita. Já ouvi muita crítica porque eu acordo cedo. Eu ouvi muita crítica porque eu faço constantemente o que eu faço. Já ouvi muita crítica. E eu tô onde eu tô porque eu faço o que eu faço. Você não pode deixar de fazer porque as pessoas estão te criticando. Diz aqui pra mim, quem é nova no nosso clube, quem é a primeira vez que tá vindo no nosso clube, coloca aqui primeira.
que nós queremos te receber com todo o valor que você merece, sem críticas. E quem faz parte desse clube de mulheres fortes, corajosas e que não ligam para críticas, coloca aqui. Esse é meu clube. Este é meu clube. Coloca aqui. Deixa eu dar um recado para vocês. Quarta-feira eu vou fazer uma live com uma pessoa, Adriana, extremamente linda, fofa. E nós vamos falar sobre vendas, como ter alta performance nas vendas. Você que trabalha com vendas, e não só você que trabalha com vendas. Todas nós precisamos vender. E nós iremos fazer essa live na quarta-feira. Então, 7h30 da noite, você que quer ter alta performance, esteja comigo nesta live. Ingrid, terceira vez, e Jana, primeira vez. Jana, Ingrid, sejam muito bem-vindas ao nosso Clube Café com Gás. Sejam muito bem-vindas e que seja o início de vocês aqui nessa família de mulheres fortes, corajosas, que se ajudam, se apoiam, que não tem crítica, que não tem inveja. Sejam muito bem-vindas aqui. De segunda a sexta, 7 da manhã, a gente toma um café com muito gás. Certo, minha gente? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, 7 da manhã, eu vou te falar aqui como que você faz quando você é criticada. Vai ser sobre isso. E não esqueça, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia o 1 Samuel 17. É muito importante que você leia isso. Combinado? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã.